Eu sou mais tímido, assim, sabe? É nada. E aí, artista, tudo bem? Eu sou o Will, eu sou artista plástico há muito tempo e eu gostaria de contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, de como eu cheguei nesse lugar, como eu me posicionei como artista e me identifico hoje, vivo disso e tenho a minha empresa e vivo com isso. Eu sempre fui uma pessoa curiosa, eu sempre fui uma pessoa que gostava de descobrir outras coisas. E aos 12 anos de idade, eu tinha uma vizinha que pintava, né? Ela era artista autodidata e eu acabei começando a fazer umas aulas de pintura com ela. E ela me colocou na cabeça que eu podia ser artista. Ela falou, olha, se você quiser ser artista, você pode pintar o que você quiser. Ela me ensinou várias técnicas muito avançadas, né? Eu sempre tive bons professores. Eu podia ter começado a pintar com qualquer pessoa que ia me ensinar a pintar florzinha e vasinho de flor. Ela me trouxe o impressionismo, o expressionismo. Ela falou, existe uma faculdade disso, tá? Você pode se formar artista, você vai poder viver disso, né? Porque eu vim de periferia, então a gente não imaginava que a gente poderia ter esse acesso na vida. E daí eu persegui esse meu sonho. Então, desde os 12 anos, o meu foco na vida era ser artista. Todas as profissões que eu passei, eu trabalhei no Disque Multas, eu trabalhei como eletricista, ou auxiliar de marceneiro, de pedreiro, estagiei em vários lugares, mas eu sempre tentava tirar uma experiência artística do que eu estava fazendo, porque eu sabia que isso ia somar para mim na minha carreira artística. Durante o meu processo, quando eu tinha próximo da fase da faculdade, eu era estagiário numa empresa de logística, onde eu tinha muita responsabilidade, eu tinha uma carreira em ascensão lá dentro, e eu optei por trocar esse estágio, que eu ganhava super bem na época. Eu troquei por um estágio dentro de uma instituição de ensino superior, do Cefet, porque eu achei que ali era um ambiente que eu podia absorver mais conhecimento para levar para minha trajetória. Nesse departamento que eu trabalhei, eu conheci algumas pessoas maravilhosas, que inclusive um dos motivos de eu passar em primeiro lugar na faculdade foi um dos livros que um dos meus coordenadores me deu. Eu falei que do meu foco, do meu objetivo, ele falou, então leia isso, estude isso, e foi a minha prova, veio escrita naquele livro. Ele falava sobre a abertura da Bienal de Arte, né, de São Paulo, lá que a gente começou o movimento tropicalista, ali, que começou a popularizar a arte, né, trazer arte conceitual para dentro das galerias, fizeram uma passagem dentro da Bienal lá para que a periferia pudesse entrar dentro da Bienal sem pagar ingresso, porque era um ambiente elitizado, e daí eles fizeram um buraco, que era uma obra de arte, e que daí o acesso era livre, não poderia ser cobrado porque as pessoas transitavam por essa obra de arte. Isso me marcou muito, né? E as construções que eles faziam, assim, usando materiais alternativos, para mim a arte conceitual ainda era uma incógnita, né? Porque às vezes a gente tem grandes artistas lá que fazem umas obras que funcionam uma vez só, tem um cara lá que fura o balde e sai de lado e o balde cai, mas assim, a obra dele não é só esse balde. A gente tem que entender o que levou esse cara a chegar nessa simplificação de movimento, qual que foi a caminhada dele, o processo para chegar até ali, né? A arte, o conceito da arte é te tirar do senso comum e você, ou seja, porque é uma obra de arte bela, que você olha e fala, nossa, cara, que lindo isso, como é que o cara fez isso? Ou é uma provocação que o cara fala, putz, cara, não, isso tá fora do contexto, é surreal, isso tá fora da realidade, né? O papel da arte, quando é arte, é isso, ela te faz parar e analisar e refletir sobre o que você está vendo. Se eu viveria sem arte? Não viveria. Hoje eu respiro arte como arte, construí a minha vida em cima da arte. Foi muito sofrido porque assim, tem a faculdade de arte, onde a gente aprende técnica, mas a gente não aprende a viver dela. A FAP, eu acabei fazendo a FAP, lá era a licenciatura. Se ensinava arte para você virar professor de arte. A Belas Artes era um ateliê para você aprender técnicas de como ser artista, mas ninguém te diz o que fazer com essa arte, né? Te joga no mundo aí e fala, e aí?
tenta lá uma galeria, tenta aí um projeto ou outro. Eu fui feliz, né? Porque no meu processo de busca, tudo que eu fiz na vida, eu me encontrei na cenografia. Tem gente que diz que não é arte, eu considero arte. Eu faço arte o tempo todo, eu uso todas as técnicas que eu aprendi ao longo da vida para pegar e transformar uma ideia, trazer à vida um projeto, porque enquanto ele é só um conceito, né, ele não tem materialidade, né? E eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram para poder resolver esse tipo de problema, para que eu traga a materialidade desse conceito, dessa ideia e fazer isso se tornar real. Já fazem 15 anos que eu trabalho com arte, né? Eu entrei no entretenimento aleatoriamente. Eu comecei com entretenimento quando eu estava no terceiro ano do ensino médio. Mudei lá para o estadual, né? Eu saí da minha escola de periferia, fui para o estadual para poder expandir meus horizontes. Lá eu fazia já escola de artes, eu aproveitava o máximo do que eu tinha disponível, gratuito, na cidade, né? Eu ia nos faróis do saber, nas ruas da cidadania, eu sempre estudava isso. Mas eu não via ainda onde que eu ia aplicar profissionalmente esse conhecimento. Até que um dia eu fui convidado por um amigo lá, ele me chamou para ajudar ele a descarregar um caminhão de equipamentos de som. E eu descarreguei esse caminhão, e como eu já tinha passado na minha trajetória lá, eu aprendi elétrica, eles precisaram de uma tomadinha, e por causa dessa tomadinha eu fiquei trabalhando quase 8 anos nesse ramo como técnico de som, em cima de palco, e comecei a ter acesso à cenografia. Comecei a ver, falei, poxa, o que eu faço é legal, microfonação, eu entendo som, mas putz, e esse negócio que põe em cima? Quem é que põe? Como é que faz? Até que numa viagem aleatória, no comecinho da faculdade, fui para o Rio de Janeiro, conheci umas amigas daqui que trabalhavam com cenografia, me chamaram para montar uma peça. A primeira peça que nós montamos foi Porque o Ogro Vermelho Chorou, foi uma árvore cenográfica gigantesca que a gente montou dentro do Teatro Experimental da Federal, e a gente ganhou um Gralha Azul com essa peça. Então, assim, foi um marco, uma virada na minha carreira. E daí fui convidado a trabalhar no ateliê de efeitos especiais que tem aqui em Curitiba, e lá fiquei 8 anos também, conheci o cinema, o lugar onde eu acho que se consome mais arte ainda é a publicidade, o cinema, né? E lá eu desenvolvi o meu conhecimento, trabalhei muitos anos, né, como auxiliar, e depois eu consegui montar o meu próprio ateliê.